Olá, pessoal! Esse é o podcast com o Unicast, bate-papo semanal sobre os temas da vida cristã na universidade. E aí, pessoal, estamos aqui para mais um com o Unicast. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai estar assistindo esse episódio, mas estou aqui. Te faço o convite para que você fique até o final e nos conte aí o que o Senhor falou ao teu coração nesse tempo. Estamos já na semana 49 desse ano que está voando, já no fim de ano, encaminhando para o Natal, consequentemente para o Ano Novo também. Já estamos quase encerrando os nossos Unicast de 2024. E eu tenho aqueles dois avisos rápidos para dar para você antes da gente iniciar aqui esse bate-papo com um convidado que para mim particularmente é muito especial. Primeiro aviso, se você ainda não baixou o nosso aplicativo, está aqui embaixo o link, tanto para a App Store quanto também para a Play Store. Então, entra aí no nosso link, pãodiario.com.br/universitários e acessa o nosso app. Lá você vai ter devocionais, você vai ter estudos, você vai ter o nosso Unicast também. E você, se tem algum grupo dentro da sua universidade, dentro da sua escola, você pode cadastrar lá para que pessoas possam achá-lo, tá bom? E por último, siga o nosso Instagram, couni.br, para você ficar ligado nos nossos conteúdos também, para edificar a sua vida, beleza? Sem mais delongas, a gente vai falar aqui sobre o despertar da noiva. A gente tem vindo numa sequência falando sobre a Igreja de Cristo, sobre a nossa importância, ou melhor, sobre a importância de nós, como cristãos, estarmos dentro dessa igreja, congregarmos na igreja, fazermos parte da igreja, do corpo do Senhor. E hoje a gente vai falar da igreja nessa perspectiva da noiva. Por que vários textos bíblicos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, trazem a igreja como noiva de Cristo e Jesus como noivo? Por que essa ideia nupcial, né, do casamento está ligada a isso? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. E para isso eu trouxe um convidado muito especial, pastor Renan Martinelli. Como o sobrenome já é igual, vocês já devem imaginar, meu irmão, muito bem vestido aqui hoje. Renan, se apresenta aí para a galera, o povo te conhecer. Fica à vontade. Olá, eu sou o pastor Renan Martinelli, sou pastor de Novas Gerações da Igreja Batista Avenida dos Estados, aqui em Curitiba. Então, abrangendo ali de jovens até o Ministério Infantil, estão sob os meus cuidados. Vai ser um prazer ter qualquer um que quiser lá nos conhecer. E prazer também inenarrável após o título da Libertadores poder estar aqui, né? Sabendo que eu vou gravar com meu irmão, eu não podia vir com uma roupa diferente, né? Com certeza. Mandou muito bem. Mas vamos lá, pessoal. Vamos começar. Na Libertadores, o Botafogo foi campeão da Libertadores. Deus quiser, talvez quando sair esse Unicast na quinta-feira já vai ter sido campeão do Brasileirão também. Incluindo no domingo, no Ministério Infantil, as crianças aprenderam que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são os libertadores do cativeiro do pecado. Então, fica a dica aí para quem quiser ensinar a igreja aí. É um momento muito propício para falar sobre isso. Mandou bem. Usou bem aí o contexto. E dá para ir até com a camisa do Fogão, né? É lógico, você acha que eu não tava? Bem demais. Mas vamos lá, cara. Vamos falar sobre esse tema, né? O despertar da noiva. Como eu falei, a gente tem falado sobre igreja. E, Ana, para a gente começar contextualizando um pouco, o que significa enxergar o reino de Deus a partir dessa perspectiva nupcial, né, de casamento, de relacionamento? Por que a palavra nos apresenta isso? Vamos lá. A palavra de Deus, ela usa de muitas figuras de linguagem. Não quer dizer que é literal, são figuras de linguagem. Por exemplo, a igreja é apresentada como o corpo de Cristo. Então, nós somos os membros, cada membro fazendo parte ali de alguma configuração do corpo, mas a cabeça que comanda tudo é Cristo. Isso quer dizer que nós somos um, que trabalhamos unidos, que trabalhamos em unidade. É uma figura de linguagem que representa e significa isso. A figura da noiva, ela também tem uma representação de uma mensagem. É uma mensagem de expectativa, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem que faz uma ligação de relação de amor e união, entendeu? De aliança e fidelidade. Então, a noiva, ela espera pelo seu noivo.
A gente tem, por exemplo, a figura da parábola das 10 virgens que aguardam os seus noivos. Exatamente sobre isso. A parábola está falando sobre aguardar prudentemente, estar pronto para o momento. Então, a figura da igreja como a noiva de Cristo, a noiva, é a ideia de que precisamos estar prontos. E Deus pode voltar para todos nós amanhã, ou ele pode voltar só para mim. Não importa, eu tenho que estar pronto. É a prontidão. Sempre que a figura da noiva está descrita na Bíblia, é com a ideia de prontidão. Esteja pronto. A noiva tem que estar o tempo todo pronto pelo seu noivo. Interessante isso, porque né, você falou de prontidão, e até né, já aproveitando, citando aí a parábola das 10 virgens, como que a gente pode, né, entendendo essa ideia da noiva de Cristo, então como pessoas que têm que estar prontos, preparados e tudo mais, como é que a gente pode, então, nos preparar? Especialmente em um mundo que está sempre querendo nos despreparar ou nos distrair, como é que a gente pode se manter preparado, tendo essa perspectiva de que somos parte dessa noiva de Cristo? O que você falaria para um jovem aí, né, que está na faculdade, na universidade, ou um jovem adolescente saindo aí do terceirão e tal? Como é que a gente pode entender isso melhor? É uma perspectiva de identidade. Quem é você? A ideia de estar pronto tem muito a ver com a ideia de como você enxerga o teu lugar no mundo. Porque, veja, a noiva ela está pronta porque ela se compreende como noiva. A noiva ela está pronta porque ela sabe o que ela guarda e quem ela guarda. Então, a noiva ela está pronta para algo, ela tem expectativa para algo que ela já sabe o que é. Ela não tem um ditado antigo que diz que para quem não sabe para onde vai, todo caminho é o certo. A ideia da parábola ou da figura de linguagem do noivo é uma ideia contrária a isso. Você sabe para onde vai, então só existe um caminho certo. Qual caminho é esse? Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu acredito que a gente vai compreender bem através de um texto que não fala da figura da noiva, mas vai falar muito sobre a figura de o que nós fazemos para estar pronto, o que requer de nós para estar pronto. A gente vê, por exemplo, no texto de Filipenses 2, até abrir aqui que a Bíblia estava até marcada em um outro texto, mas eu acho que esse é o texto que vai talvez ser o que vai nos falar melhor sobre essa realidade. No Filipenses 2, a palavra de Deus vai nos dizer assim, inicialmente falando de uma perspectiva da humildade cristã e do que Cristo fez por nós. Então, vou ler aqui a partir do versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo a qual deveria se apegar, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado de forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aqui entra o papel de como nós podemos cumprir isso. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e
irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. A ideia de viver a salvação. Beleza, eu já sou salvo. A partir do momento que Cristo, que o Espírito Santo de Deus me convence de todo o pecado, da verdade, do juízo, nesse momento eu já sou salvo. Mas nesse momento também inicia-se um processo de vivificação em Cristo que só ocorre quando acontece o processo inverso de mortificação do eu. Sim. E aí a gente tem um processo de santificação, de separação. Eu preciso viver a salvação. Eu preciso ter a consciência de quem eu sou, filho de Deus. De quem eu sou, a noiva de Deus. E como noiva, eu preciso me preparar. E como eu me preparo? Não é uma perspectiva física, não é uma perspectiva cultural, é uma perspectiva de propósito. A atitude certa, ela só é certa se ela é tomada pelo propósito certo. Se ela for tomada mediante ao propósito errado, ela é errada. Sim. Se eu alimento quem tem fome para ser visto e eu ser valorizado, eu estou errado, eu estou usando as mazelas do outro. Se eu ajudo uma pessoa que está com uma dificuldade espiritual na igreja, para que outras pessoas, eu faço propositalmente, esperando que outras pessoas saibam e através delas saberem, eu me valorize, eu ganho espaço. Deus está me usando para abençoar a vida de alguém. Ótimo. Mas eu estou errado. Eu estou errado porque eu estou fazendo por mim. Não, a coisa não substitui a outra, né? Não, de forma alguma. De forma alguma. Não é à toa que em vários textos, por exemplo, muitos dirão, Senhor, Senhor, não fiz milagres no seu nome? Uhum. E ele vai dizer, me apartai de mim, porque eu não te conheço. Ele não fala que a pessoa não fez o milagre. Aquela pessoa foi usada para fazer o milagre. Mas não quer dizer que Deus a conheça. Não quer dizer que o seu nome está escrito no livro da vida. A gente vê isso também em Romanos 12. O culto racional de vocês. É a vida, é a prática cristã na vida, é viver a salvação. A noiva, ela se prepara vivendo a salvação. Mas o interessante é para você ver como é um jogo de coisas que elas são necessariamente consequências uma da outra. Por exemplo, perfeito. Como que eu vivo isso então? Simples, você precisa conhecer a palavra de Deus a um ponto de que ela esteja guardada no seu coração. Salmo 119, versículo 9 vai dizer: como pode um jovem manter reta a sua conduta? Mediante a palavra de Deus. E logo no versículo 11 vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Outro texto, outro versículo um pouco mais à frente, se eu não me engano é o 103, eu não vou lembrar agora de cabeça qual do versículo do capítulo 119 de Salmos, vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A ideia é, eu preciso conhecer a palavra de Deus se eu quero de alguma forma, em algum nível, vivenciá-la. Eu preciso conhecer a palavra de Deus ao ponto dela estar tatuada no meu coração e ela ser influência na hora de tomar uma atitude. As atitudes humanas, né? Exato, ela tem que estar enraizada ao ponto de a tua atitude de impulso, o seu impulso é influenciado pela palavra de Deus. De tão tatuado que está. E aqui a gente entra no, talvez, o principal desafio dessa geração, que é uma geração que cada dia menos lê. Sim. Cada dia menos se dedica à leitura. E nós precisamos nos dedicar à leitura. A gente precisa conhecer a palavra de Deus se a gente quer vivenciar, se a gente quer estar preparado. Eu vou no médico que estudou medicina, não no cara que é médico e estudou engenharia.
Porque para ele exercer a função dele, ele precisa ter se preparado, ele precisa ter se dedicado, ele precisa se ter estudado. Eu não tenho como exercer a fé cristã sem a palavra de Deus, sem um profundo conhecimento, sem um profundo amor pela palavra de Deus. Tem uma frase que eu gosto muito, que é uma frase de Platão, se não me engano, é até do livro O Banquete, que ele está falando sobre amor. Ele vai dizer assim: quem ama verdadeiramente vive no que ama. Tudo que eu amo verdadeiramente, eu me dedico àquilo. Tudo que eu amo verdadeiramente vai me fazer, de alguma forma, me mover em direção ao objeto do meu amor. 72 mil pessoas saíram do Brasil para a Argentina para assistir um jogo de futebol por causa de um clube de futebol que elas amam. Elas se moveram por isso. Sim. Eu e você, como cristãos, o quanto estamos realmente nos movendo, nos dedicando, nos sacrificando pelo Evangelho? É assim que a gente se prepara. Isso é muito interessante, cara, isso de se mover por aquilo que ama, né? Eu lembrei até daquele livro do James Smith lá, né? Você é aquilo que ama. E tem uma parte onde ele fala um pouco disso, e é muito interessante mesmo, porque a perspectiva da noiva, daí já entrando até nesse tema, é uma perspectiva de amor, né? E o amor cristão, ele é radical. Ele vai, em algum momento, assim como, né, vamos pegar aqui o texto mais conhecido da Bíblia, João 3,16. Assim como de maneira radical Deus se moveu em amor a nós, o que ele espera de nós também é um, como você bem falou, um se mover nesse amor também, que vai requerer de nós não ficar estático, né? Não ficar parado, não ficar numa mesmice, por assim dizer. E agora trazendo para isso que você falou da nossa geração, né? E daí você que está nos ouvindo aí, eu me incluo nessa geração também, sou de 2001. É uma coisa muito interessante, cara, porque, por exemplo, né? Se você abrir o seu celular ali, você vai ver quanto tempo você ficou hoje no teu Instagram ou, né, no seu celular como um todo. E, cara, quanto tempo você lê a Bíblia? Aqui a gente não tá querendo comparar, se você ficou 4 horas no celular, você tem que ficar 4 horas na Bíblia, não é isso. Mas é de fato, como você bem falou aí, demandar tempo. Isso é uma coisa muito interessante, mano, isso que você falou, e foi o que eu acho que me despertou mais até agora, é essa perspectiva de identidade, né? Quando nós nos identificamos como a noiva de Cristo, como parte desse corpo, a gente passa a viver esse amor a Deus. E não mais algo meramente religioso ou ritualístico, mas é algo que faz parte da identidade. Então isso é uma coisa muito, muito interessante da gente pensar, né? Deus transforma em primeiro lugar justamente o quê? A nossa identidade. De pecadores perdidos e condenados a filhos perdoados e transformados. E a partir disso requer de nós esse viver. Então isso é uma coisa muito interessante. Mas já aproveitando, Renan, que você comentou um pouco sobre essa questão do amor e tal, a gente, né, digamos assim, na nossa vida a gente batalha com muitos amores. Então a gente é chamado a amar a Deus sobre todas as coisas, o nosso próximo como a nós mesmos. Mas dentro disso você tem o pecado da idolatria, que nos leva a amar mais pessoas, coisas, nós mesmos do que o próprio Deus. A gente tem o pecado de amar muitas vezes mais a nós mesmos do que o nosso próximo e acabar por isso sendo egoístas e tal. Como que a gente pode, né, nessa perspectiva que a gente está falando aqui de sermos noivas de Cristo, como é que a gente pode viver assim, fugindo dessas distrações, fugindo desses amores que vêm para nos tomar e, né, como é que a gente pode ter isso enraizado na nossa mente? Você já deu uma resposta, claro que foi em relação à palavra, mas eu acho que deu para entender o que eu quis dizer? Sim, Tipo, sim, essa batalha de perfeitamente. amores que tem dentro da nossa mente, do nosso coração, como é que a gente pode buscar ajuda para lutar nessa batalha? Eu acho que a principal ajuda, sendo bem sincero, ela é espiritual. E é o entendimento de que o teu maior inimigo é você mesmo. A gente tende a culpar outras coisas. Ah, eu não consegui passar na prova por causa do Instagram. Imagina, né? Não foi você que abriu o celular e entrou no Instagram. O Instagram é o culpado, não você. A gente tende a terceirizar as responsabilidades.
A gente tende a colocar a culpa dos nossos fracassos pessoais, por exemplo, nos nossos pais. Ah, porque se meu pai tivesse apoiado o meu sonho, eu teria feito isso. Né? Ou a gente tende a colocar a culpa em relacionamentos. A gente sempre joga a culpa para o outro, em vez de assumir a nossa responsabilidade. Então, assim, eu acho que esse é o primeiro ponto. Assuma a responsabilidade. A tua vida é tua. As escolhas são suas. Estava estudando essa semana, que passou até por uma questão de trabalho, o tempo médio de um brasileiro em questão de redes sociais. Uhum. E o tempo médio hoje de um brasileiro em redes sociais é de quase 4 horas. O brasileiro é o segundo país, se não me engano, que mais tempo passa em rede social. Eu não lembro exatamente, é alguma coisa na casa de 3 horas e 40 minutos. Uhum. É alguma coisa nesse nível de tempo em rede social. E aí a gente pega meio que um conglomerado de todas, TikTok, Instagram. São mais de 22 horas semanais a média de uso. Se eu não me engano, o TikTok chega a 30 ou passa de 30 horas semanais dos usuários dentro dos aplicativos. E a pergunta é, se é uma geração que tem 30 horas semanais para mexer em rede social, quanto tempo essa pessoa tem para ler a Bíblia? E aí a gente entra em um outro aspecto, que são as prioridades. O que é prioridade na sua vida? A palavra de Deus fala que pelos frutos se conhece a árvore. Tem árvores de bons frutos e árvores de maus frutos. Sim. São as suas escolhas, são as suas atitudes que vão dizer quem você é. Aquele velho, tem uma frase que também é atribuída cara, é uma frase assim, hoje você acha ela em vários lugares, atribuída a vários autores diferentes. Eu lembro que quando eu estudava teologia, eu achei essa frase com atribuição a Agostinho de Hipona. Depois já achei essa frase com atribuição a C.S. Lewis, que é a frase de pregue a palavra. Se necessário, use palavras. Independente de quem falou essa frase. Ela é real. A tua vida é um testemunho. Deus te chamou para testificar. Você não testifica o amor de Deus falando. Eu posso chegar para qualquer pessoa dizendo, eu te amo. Qualquer pessoa. Agora, qualquer pessoa minimamente sã, ela não vai acreditar em mim. Porque ela não me conhece. Sim. Ela precisará ver através das minhas atitudes que esse amor é verdadeiro. Precisa de uma prova, né? Prova. E a tua prova é a tua vida. É o teu culto racional. É o viver a salvação. Então, assim, primeiro ponto, faça uma autocrítica. Sincera, honesta. O que tem sido verdadeiramente uma prioridade para você? O que realmente tem sido essencial na sua vida, ao ponto de você abrir mão de outras coisas devido a isso? Porque o que for realmente prioridade vai te mover para aquilo. É por isso que é prioridade. Obviamente, você tem mais de uma coisa a fazer na sua vida. Você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que dar tempo à família, você tem igreja e você tem que equilibrar. Sim. Mas necessariamente uma dessas coisas será prioridade. O que é a sua prioridade? E não estou nem dizendo que a sua prioridade deve ser, então a partir de agora eu vou necessariamente procurar um ministério para servir na igreja e eu vou me obrigar a estar todo domingo na igreja. Não é isso. Obviamente, você também tem que fazer isso, porque Deus não te chamou para ser um inútil. Deus não chama inúteis. Se Deus te chamou, Ele vai te colocar para servir em alguma coisa. Nem que seja para ficar na recepção dando boas-vindas ou ficar... eu sou a tia do café da igreja, eu faço café para todo mundo, não importa, Deus não te chamou para sentar domingo na igreja, ouvir a palavra e ir embora. Se você está tendo essa rotina, você é uma criança na fé que precisa amadurecer. Tem algo errado com você. É um cristão doente, é um corpo doente, é uma parte do corpo que está doente. Então, precisa ser tratado, precisa ser curado.
Agora, você precisa ter a tua vida cristã. E eu não estou falando da vida na igreja, eu estou falando da vida fora da igreja. Uhum. A noiva, ela não é vista pelo noivo primeiro. O primeiro a testificar a sua prontidão, a sua vigilância, o seu zelo, o seu amor, são as pessoas à sua volta. Não é o noivo. São os pais, os irmãos, os amigos, os vizinhos, que estão ali, de alguma forma, visualizando as coisas que ela faz. O noivo, quando ele chega, já está pronto. Já se espera estar pronto. Sim. Mas quem testemunha o amor da noiva é quem está perto. Eu acho isso uma coisa muito interessante, porque traz a gente até para a ideia também de um cristianismo mais ordinário também, né? A gente não testemunha de Cristo apenas quando a gente está pregando ou fazendo algo, sei lá, mais fora do comum, assim. Exatamente o que você falou, pô, trazendo agora para o contexto, né, da galera que nos ouve, pô, você dentro da sua sala de aula, né, você dentro do seu grupo de faculdade, jogando bola com seus amigos, aonde quer que a gente esteja, a gente precisa ter esse senso de que você falou, porque traz isso para o cristianismo genuíno, o cristianismo de segunda-feira, né, que a gente brinca, o cristianismo do dia a dia. Você vive a sua fé só do domingão lá na igreja, servindo, todo pomposo, pomposa, ou de fato na segunda, que é o dia que todo mundo odeia, você acorda falando, não, hoje eu vou glorificar Deus, hoje eu vou tentar, pelo menos, priorizar o Senhor, né? Lembrei disso, é algo realmente, cara, que faz muito sentido aí, porque a gente... Desculpa te cortar, eu te cortei ali, mas... Quer Não, é um complementar aí? diálogo, fica tranquilo. Manda bala. Você vê, por exemplo, isso em 1 Coríntios 10, 31, se não me engano, 31, que vai Isso. falar, quer comam, quer bebam, quer façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo que vocês fazem, cada atitude deve ser para a glória de Deus. Então, independente das ações, das escolhas, ela deve ser pensada através da seguinte pergunta. Tem até um livro muito bom, que o título do livro é essa pergunta: no seu lugar, o que faria Jesus? É assim que você vai glorificar a Deus. Aqui, dentro dessa circunstância, desse contexto familiar, desse contexto relacional, o que Jesus faria se fosse eu? Se Jesus me tomasse, me possuísse, e ele, o próprio Jesus, pudesse fazer a escolha, qual seria essa escolha? Essa é a maneira que a noiva se prepara para o noivo. É É a vivendo. pergunta-chave. É a pergunta-chave, é vivendo. É uma fé do ordinário, como você falou. É uma fé prática. Tem uma mensagem, um título de mensagem que é muito polêmico, mas a gente tem que entender o contexto da época também, que é uma mensagem do Charles Spurgeon, que é fumando um cachimbo para a glória de Deus. O cachimbo era algo cultural na Inglaterra. Basicamente, todos os homens fumavam Diferente do cachimbo. que é um Era cigarro hoje. diferente do que é o cigarro hoje. Não Tá. existia cigarro, não eram 4.000 processos químicos ali dentro. Não tinha nada disso. Era o A gente não está cachimbo, defendendo, gente. Se deve, não nem deve, tá? defendendo, gente. E É só voltando a dizer, entender o existe um contexto. contexto do período histórico. Vamos Boa, respeitar contextos de história, tá? boa. Mas por que eu cito essa mensagem? Porque é o cerne. O cerne da mensagem é até mesmo a atitude mais banal de um homem inglês, que todo homem inglês daquele período do Charles Spurgeon fumava um cachimbo. Em algum momento do dia ele fumaria um cachimbo. Todos faziam isso. Até isso que é a atitude mais banal, mais comum, ela precisa ser feita para a glória de Deus. Trazendo para uma realidade jovem hoje em dia, jogue o teu videogame para a glória de Deus. Assista YouTube para a glória de Deus. Estude para a glória de Deus. Converse para a glória de Deus. Socialize para a glória de Deus.
Vá à pizzaria para a glória de Deus. Não importa o que você faz. Não importa mesmo. A vida de forma Você integral, precisa né? de integral. Faça para a glória de Deus. Eu brinquei esses dias com um adolescente na igreja que eu falei o seguinte: eu jogo um jogo que é Honor of Kings e eu já cheguei a ficar posicionado são milhões de jogadores no mundo, principalmente tem a China e tal, eu já fiquei posicionado entre os 100 mil melhores jogadores do mundo no jogo, que é 100 mil, é muita gente, é óbvio, mas dentro do Na recorte de realidade, quantidade de pessoas que jogam, é uma realidade muito, muito pequena, né? E o meu nome no jogo é Pastor Renan. E é Pastor Renan porque várias e várias partidas a pessoa vê o PR Renan e aí do nada já vê uma mensagem ou já vê um áudio. Cara, tu é pastor mesmo? Ou é zoeira? Não, pô, eu sou pastor e é sempre ter um cara, eu sou desviado, eu cresci na igreja, minha mãe trabalha na igreja, minha mãe faz isso, meu pai faz aquilo. Já conversei uma vez com um filho de pastor, cara. Um filho de pastor no jogo. Eu tô ali me divertindo. Óbvio que é uma diversão. Óbvio que é uma distração. Isso também faz parte. Eu também preciso aprender a me distrair para a glória de Deus. A descansar a minha mente para a glória de Deus. Não preciso ser um crente, o work crente, né? Em vez de ser workaholic, é o work crente. Work crente. Que crente que está sempre trabalhando pro evangelho, né? Que o cara fica, não. Eu preciso dormir de alguma forma que eu vou estar evangelizando dormindo. Vou fazer a live de eu dormindo aqui, ó. Tem crente que é assim, você não precisa ser assim. Tem que ter equilíbrio. A vida exige equilíbrio. Até para que você tenha condição de pregar o evangelho, você precisa estar descansado, você precisa estar pronto, você precisa estar preparado. Esses momentos são necessários. A gente é humano. Agora, descanse de uma forma que você glorifique a Deus também. Entendeu? Eu fiz uma brincadeira num outro jogo que eu jogava, que o nome que eu tinha colocado era Labassúrias. Era muito engraçado, porque, cara, sempre alguém abria o microfone no chat e aí começava a brincar, Labassúrias, silicantas e tal. E aí, depois da brincadeira, vinha, cara, eu cresci na igreja, ou eu sou da igreja. E sempre dava uma oportunidade, se não de evangelizar, de aconselhar enquanto eu jogo. Então, a vida vai te dar essas oportunidades naturalmente com você fazendo as coisas banais do cotidiano. Então, vá para o seu trabalho, para a sua faculdade, para a glória de Deus. Não importa, mas faça para a glória de Deus e o próprio Deus vai te dar as oportunidades de testificar e testemunhar o seu amor. Entende? Mas eu quero ser YouTube, pastor. Eu não quero ser um YouTuber que fala de fé. Perfeito. Você quer ser um YouTuber game? Seja um YouTuber game. De uma forma que testifique do amor de Deus. Isso é interessante, Renan. Esses dias eu vi uma história bem legal. Eu tinha ido num grupo aqui da FAI, da galera do grupo cristão ali deles, né? E a gente conversando, e daí uma menina tava falando da experiência que uma guria da igreja dela teve aqui em Curitiba. Acho que a menina fazia engenharia mecatrônica e tava já encerrando a faculdade e tal, e queria passar na prova de uma empresa específica, uma empresa de fora do Brasil e tal, quebrando a cabeça para estudar. E uma professora que via a dedicação dessa guria dentro da sala de aula, convidou essa menina para, tipo assim, uma vez por semana eu quero que você vá lá em casa, porque eu quero te ajudar a estudar. E daí elas ficaram nesse processo, acho que uns 4 meses, assim. A professora se dizia, né, meio agnóstica e tal. No final das contas, cara, tipo, nessa caminhada de ir lá estudar sobre engenharia mecatrônica para passar para entrar numa empresa e tal, essa guria começou a pregar o evangelho, né, nos detalhes da vida, no compartilhar, no falar, no tempo ali que ao invés de estudar estavam tomando um café. E essa professora conheceu Jesus, cara, se entregou ao evangelho, né, se converteu de fato. E, cara, eu ouvindo essa história, tem umas 2 semanas isso, eu achei algo fascinante. Eu falei, cara, essa menina não fez um culto, não fez né? Ela simplesmente testemunhou e, na oportunidade que lhe aprove, falou do evangelho da graça de Deus. E, pô, esse exemplo seu do jogo é perfeito. É uma brincadeira que você faz, mas que através desse PR do Labachuras lá que você falou, colocou, alguma pessoa vê
e fala, ó, tem algum louco ali que ou é crente, ou às vezes odeia crente, ou só tá zoando, deixa eu testar pra ver, né? E numa dessas foi o que você falou, pô, um cara te manda mensagem, o cara troca ideia, o cara procura, o cara fala. Eu acho que viver dessa forma, né? Isso que você falou do equilíbrio, eu acho que eu tiro pra mim, assim, da minha geração. E da geração mais nova também, pra gente aí que tá ouvindo. É algo muito importante pra nós. Porque eu vejo pela minha vida, assim, quantas vezes eu acabo sendo 880 demais em algumas coisas. Coisas simples, como talvez, né, eu mexer no Instagram, mas você tá ali o dia inteiro, aí tem dia que você não quer, e você exclui o aplicativo e simplesmente não entra. E às vezes a gente acaba não tendo esse equilíbrio de, não, pô, ao invés de mexer 4 horas por dia, deixa eu mexer aqui, sei lá, 40 minutos, 1 hora, e vamos lá, vamos fazer outras coisas nesse meio tempo e tal. E essa falta de equilíbrio, né, como você bem falou, de, poxa, até na distração, a gente saber se distrair para a glória de Deus e tal. Isso é uma perspectiva muito interessante e que com certeza revela essa ideia, né, das virgens lá de vigilância, de estar atento, até na distração a gente está atento, a gente está fazendo algo para o reino, até quando a gente está investindo em alguma outra coisa, a gente, né, tá fazendo aquilo ali de forma intencional para o Senhor, como amor ao próximo e tudo mais. Então, cara, essa sacada que você trouxe foi algo muito massa. Então, você que joga aí, ó, às vezes você vai colocar seu nome lá no CS, lá, coloca lá, matador de demônio. E Bota. brinca, né? E zoa. Usa dessas Um ótimo ferramentas. nome, Pastor Metralhadora. Ainda coloca tá. Tá, tá, tá. Essa Referências, referência aí. Acho que a essa geração referência mais nova não pegou. vai conhecer essa Não vai referência, não. conhecer, mas pesquisa no YouTube vocês vão entender. Mundo canibal. Ai, Mas ai. então assim, para tudo que a gente vai fazer, a gente tem como fazer de uma forma que vai nos Sim. dar o privilégio de pregar o evangelho. A gente pode fazer. A gente pode, por exemplo, eu vi um testemunho uma vez de um homem falando que ele trabalhava com questão de manutenção de refrigerador. Uhum. Então, qualquer coisa de refrigeração, desde freezers, esses freezers de tampa assim, industrial, a ar-condicionado, coisas do tipo. E ele levava uma Bíblia dentro da bolsa dele de ferramenta. E toda casa que ele chegava, ele tirava, colocava a Bíblia no lugar. Se a pessoa perguntasse, o cliente introduzisse a fé, uma perspectiva de fé, ele explanava de fé. Se o cliente não falasse nada, ele também não falaria nada, porque ele estava trabalhando. Ele não estava ali para evangelizar, ele estava ali para consertar sistemas de refrigeração. Mas várias pessoas ele evangelizou dessa forma. Porque ele tirava a Bíblia, a pessoa, pô, tu é cristão? Ah, cara, sou, a Bíblia fica aqui porque é o intuito do que ele falava. A ideia era, a desculpa que ele dava, a Bíblia fica na minha bolsa, porque eu posso estar na rua, eu não vou voltar na empresa para trabalhar, e aí durante o meu almoço eu faço o devocional. Essa era a desculpa. Então, nenhum cliente se sentiu ofendido nunca, segundo o relato dele. Não era a maioria que perguntava sobre fé, mas os que perguntavam, ele trocava uma ideia. Alguns já eram cristãos, outros não. Ele chegou a dizer que já tinha trocado ideia com um cara ateu. O cara falou, cara, eu nunca fui numa igreja. Meu pai era ateu. Me explica da onde que vem a ideia de fé para você. E aí ele explicou o plano de salvação, ele explicou que ele nem sempre foi cristão, ele nunca chegou a ser ateu, mas ele também não era cristão, explicou a conversão dele e tal, e o cara ficou interessado em ouvir mais. Ele plantou a semente. Aí a gente entra em outra parábola, tanto a parábola do semeador quanto a parábola da semente. Você semeia. Você joga através das suas ações, das suas escolhas, das suas atitudes, a semente. A terra é o outro, é o coração do outro. E não é nem na terra o milagre da germinação. Como a palavra da semente vai nos ensinar, o segredo e o milagre estão na própria semente. Porque é a própria semente que frutifica, que cresce e que germina. É a própria palavra de Deus, testificada, testemunhada, vivenciada no cotidiano. É no cotidiano. Você jovem, você adolescente que está num relacionamento que está apaixonado, ama alguém que não conhece a Deus, que tem um pai, uma mãe, um irmão que não conhece a Cristo. Deus não vai te usar pregando um sermão maravilhoso,
falando uma poesia através de uma inspiração divina incrível. Não é assim que Deus vai alcançar as pessoas que você ama. É através das escolhas cotidianas que você faz no seu dia. Não existe palavrinha mágica, discurso mágico. Não existe nenhum um ser humano ungido especialmente que a pessoa só vai falar, se converta, e imediatamente. O segredo está na semente. O segredo está na palavra de Deus. Está no agir do Espírito Santo. É através das pequenas atitudes que você faz, das escolhas que você faz todos os dias, que a semente é plantada. E ela vai germinando aos poucos. Através de você, das suas escolhas. Isso é ser noiva de Cristo. São as pequenas escolhas que tomamos. A noiva, ela é prudente e ela tem esperança no seu noivo. E é por isso que todos os dias ela cuida para estar pronta. Porque a gente não sabe quando o noivo vai voltar. Deus, Jesus, pode voltar amanhã. O arrebatamento acontecer. Mas amanhã pode ser só um dia normal. Mas o arrebatamento chegou para você, porque você morreu. Amanhã, se qualquer acidente, por mais bizarro que seja, você está andando na rua, caiu uma peça de um avião na tua cabeça. Você está pronto? Você está verdadeiramente pronto para encontrar o noivo? Você se preparou? Você se separou? Você se preservou para o noivo? Essa é a perspectiva. Essa é a pergunta. Essa é a questão. Essa é a metáfora do noivo e da noiva. Cara, acho que né, não tem nem muito mais o que falar aqui. Acho que a pergunta é igual aquela pergunta de apelo, né? A gente só coloca o pad e fala pra pessoa, pensa aí se o Senhor falou no teu coração. Mas é muito interessante isso, né? De, pô, você se preparou, você se guardou, você... E aqui, quando a gente fala, né, disso de preparar e guardar, às vezes a pessoa pensa assim, então se eu fiz coisas no passado, isso... Não, se você é uma nova pessoa em Cristo, tudo bem. O que passou, passou. Mas e a partir de agora, né? Agora que você faz parte dessa noiva, agora que você faz parte dessa nova identidade, como que você tem vivido a sua vida? E isso é muito interessante, cara. Eu acho que nos leva muito a pensar, né? Até esse fim de ano chegando, e quantas pessoas vão agora no Natal estar com parentes que não são cristãos, parentes que talvez você ora aí anos e anos para que essas pessoas se convertam e conheçam Jesus. E o seu testemunho pode ser uma grande oportunidade do Senhor plantar essa semente, né? Do Senhor agir através da sua vida. Mas para isso, você tem que ter em mente sempre, você é filho de Deus, você faz parte da igreja de Cristo, você é noiva de Cristo e tem que viver uma vida de forma a ser preparado, a estar preparado, né? Mano, muito massa, cara, muito bom entendermos um pouco mais disso nessa perspectiva, né? À luz desse amor, à luz dessa ideia do casamento, do matrimônio, da noiva e do noivo. Acho que isso traz aplicações muito boas, falo particularmente para mim, mas creio que para você que está nos ouvindo, nos assistindo também. Você que ano que vem vai começar uma faculdade ou vai para mais um período da faculdade, lembre-se da sua identidade nesse lugar e lembre-se do testemunho que você carrega. Amém, Renanzão? Obrigado, mano. Valeu por esse tempo aqui, hein? Quer deixar uma palavra final para a galera aí? A palavra está contigo, fique à vontade. A palavra é simples. Guarde a palavra de Deus no seu coração. A partir do momento que você fizer isso, a naturalidade que você vai tomar as escolhas corretas na sua vida vão te assustar. Você vai ter um momento que você mesmo vai dizer assim, nossa, sou eu mesmo? Sou eu que estou falando? Sou eu que estou fazendo? Porque eu e você somos pecadores, somos maus. As nossas escolhas por nosso ego são as erradas, porque são apenas pensando no que nos favorece. Mas a partir do momento que a palavra de Deus, guardada no nosso coração, nos influenciando, tudo muda, tudo muda. Amém. Haja como a noiva, guarde a palavra no coração e se prepare a cada dia, para que a cada dia, todo dia, 24 horas por dia,
nas pequenas coisas do cotidiano, a gente possa glorificar o nome de Deus. Amém. Glória a Deus, cara. Amém. Pessoal, espero que esse tempo aqui de Comunicast tenha edificado e abençoado a tua vida, assim como abençoou e edificou a minha. A gente está, né, caminhando aqui já para o fim do ano, para encerrar os nossos temas. Na semana que vem vamos ter mais um Comunicast. Então te convido na quinta-feira às 9h, tá aqui também na estreia de mais um episódio. Mas lembre-se disso que a gente falou hoje, como o Renan bem falou aqui no final. Guarda a palavra de Deus no seu coração. Isso que vai te livrar de muita coisa e te livrar de você mesmo, inclusive. Então, volte a olhar para o Senhor, para a sua palavra e para Cristo. E a gente encerra esse Comunicast mais uma vez, né? Um Comunicast para mim é muito especial, por estar gravando com o meu irmão aqui. Mas a gente encerra esse Comunicast te encorajando a ler a palavra do Senhor diariamente, a buscar o Senhor de maneira diária, no dia a dia, a se relacionar com Deus de fato e a viver um cristianismo genuíno. Um cristianismo que vai muito além de ritos ou de uma simples religião, mas que é de fato o cristianismo daqueles que foram encontrados por Jesus. Amém? Deus possa abençoar a tua vida. Renan, aquele abraço. Tamo junto, irmão. Até a próxima aí. Tamo junto, Com pessoal. certeza. Deus abençoe vocês. Valeu, tchau. Você acabou de ouvir o podcast Comunicast. Nos siga nas redes sociais, @comuni.conexão universitária e fique por dentro dos próximos episódios.